Então, pessoal, eu trouxe, na verdade, no convitinho, né, que o Caleb fez. Aliás, obrigada, Caleb, ficou muito fofo. Tá como palestrante, né? Mas não é uma palestra exatamente. Eu vou trazer para vocês uma espécie de resumo de uma pesquisa que eu tenho feito, porque faz um tempo já que eu estou um pouco obcecada por essa escritora, a Nalo Hopkinson, então e por esse conto em especial. Então eu já pensei algumas coisas sobre ele. E esse questionamento que eu quis compartilhar com vocês está dentro disso tudo, que envolve algumas questões. Eu vou trazer algumas delas, inclusive, né, para a gente dialogar mesmo, né? Então uma conversa mais do que uma palestra em si, para ver, até para ouvir o que vocês acham dessas questões. Então, a escritora é a Nalo Hopkinson. Aliás, isso é uma coisa que eu queria saber de antemão. Tem alguém que já leu ou já tinha lido algo da Nalo? Eu não conhecia. Eu não consegui ler o conto. Eu dei uma Ah, pesquisada um pouco, mas eu não consegui ler o conto em si. não, tudo bem, tudo bem. É só porque, de fato, ela ainda não é. Ela não é muito conhecida, quer dizer, conhecida ela é muito, mas ela não tem nada é mentira, mas ela não tem romances nem contos traduzidos no Brasil. A única coisa que ela tem traduzida não sei se dá para ver, mas esse quadrinho, na verdade, que é do Neil Gaiman, que é do Sandman, do universo do Sandman, e o roteiro é dela. Se chama A Casa dos Sussurros. É a única coisa que está publicada em português no Brasil. Então, por isso fica, né, um pouco mais complicado da gente conhecer e saber tudo que ela tem feito. Mas ela é essa moça aqui, ela é natural da Jamaica, na verdade. E só que ela vive já há muitos anos no Canadá. Hoje ela cresceu no Canadá. Hoje ela mora nos Estados Unidos. É professora da Berkeley e é filha de escritor, poeta e tal. Então, ela conviveu e convive muito de perto com o que é ser imigrante na América do Norte, né? No Canadá e nos Estados Unidos, ou filha de imigrantes, né? Porque ela foi tão cedo que, na verdade, é muito mais uma questão herdada do que dela, né? E aí, o título que eu trouxe é esse: Troca de Corpo e Pseudo-Duplo, gótico decolonial com interrogação, para a gente ver se convém chamar assim. Inclusive, eu poderia colocar uma interrogação também nesse pseudo-duplo aí, que é uma coisa que eu acho que é. Troca de corpo não precisa de interrogação, que acontece mesmo no conto. O conto é esse daqui, ele se chama Habit of Waste, que está dentro dessa coletânea, Skin Folk, que foi publicada em 2015. É uma coletânea de contos, todos dela, claro, e o A Habit of Waste está bem ali no meio. A gente poderia traduzir como um hábito de desperdício, ou um hábito do gasto, ou algumas possibilidades de tradução, né? Que na verdade é um verso, é uma parte de um verso de um poema do pai dela, que não vem ao caso agora, mas é o poema que ela usa como epígrafe desse conto e que fala sobre as heranças da colonialidade, principalmente no Caribe, né, que é a região de origem da família dela. E todos os contos, eles giram em torno do pertencimento, e não só do pertencimento em termos de cultura e nacionalidade, mas também do pertencimento a uma pele específica, a um corpo. Por isso que se chama skin folk, né? Que seria o quê? O povo da pele, as pessoas, o grupo, o pessoal da pele. E aí ela vai misturar muito das questões folclóricas das culturas caribenhas, e que aí a gente já imagina, né, todo tipo de questão de lenda e mito que tem em torno de ter um corpo, ou de um corpo X se modificar para um corpo outro.
né, todas as mutações possíveis em termos de transformação, né, coisas do tipo lobisomem, por exemplo, seria algo que entraria para ou tipos de lobisomem, né, que entrariam nesse pessoal da pele, como ela chama, né, folk skin, essas mudanças, trocas e metamorfoses possíveis, mas sempre com esse fundo sempre olhando para a herança cultural caribenha, no caso jamaicana dela. Jamaica e Trinidad e Tobago, porque tem uma questão entre os pais aí. Mas, bom, essa é a autora, esse é o conto, esse é a coletânea. O livro, o conto, como eu falei, A Habit of Waste, não está traduzido, mas eu trouxe uma tradução de algumas partes aqui, inclusive esse era um projeto meu de fazer a tradução desses contos. Se alguém tiver a fim de encarar essa empreitada juntos aí para buscar uma publicação, quem sabe. Então, eu trouxe alguns pedaços traduzidos, mas antes eu vou resumir rapidinho do que se trata. A personagem principal se chama Cynthia, e ela mora no Canadá, mas ela, assim como a Nalo, ela é filha de um casal de imigrantes do Caribe, de Trinidad e Tobago, especificamente, que vai morar no Canadá quando ela ainda é... Na verdade, antes dela nascer, ela já nasce no Canadá. E ela é uma mulher negra, e pelo que a gente vai entendendo ao longo da... Aliás, na primeira página do conto, a gente percebe que o corpo dela é um corpo de mulher curvilínea, né? Que ela tem suas formas arredondadas, isso é muito importante para a história. E o que acontece? Ela vive já no Canadá, ela trabalha numa empresa pública que distribui alimentação para as pessoas que não têm condição de comprar e são organizadas como uma espécie de ração, assim, não ração exatamente, mas enlatados e embutidos e industrializados de várias formas que são distribuídos pelo governo, num futuro próximo, como uma forma de garantir a alimentação da população. Então, cada pessoa que é inscrita nesse programa tem a sua cota e vai lá e pega e tal, e ela trabalha nesse programa. E há muito tempo ela juntava dinheiro para realizar o sonho dela, que era trocar de corpo. Então, ela não era nada satisfeita com o corpo que ela tinha, e dentro dessa realidade é possível você escolher um novo corpo e fazer o download e o upload de quem você é nessa nova estrutura física, biológica da sua escolha, né? Então, ela tem um catálogo, ela escolhe lá um modelo específico, que seria o modelo Diana, bem diferente de quem ela é, e ela faz essa troca. Então, no começo da história, isso já aconteceu. E a gente percebe tudo a partir do ponto de vista dela, e como ela se sente em relação a essa troca. Ela lembra de como os pais dela ficaram tristes com o que ela fez, como eles não reconheceram ela no começo e tal. E depois de passar por essa modificação, ela está lá no trabalho e tem um senhor que ela está acostumada a atender. Ela vai levar... Ele falta o dia de buscar as caixas de comida dele, ela vai levar até a casa dele, e nesse dia é Thanksgiving, e ele convida ela para ficar para o jantar. E ela é uma pessoa bastante snob, na verdade ela nega a herança cultural dela, e ela percebe que ele também vem da mesma região que os pais dela, mas ela não quer ter esse reconhecimento, né? Depois de comer lá o jantar com o senhor, inclusive ela percebe que ele tem coisas na casa dele que não são oferecidas pelo programa de alimentação. Na verdade, são coisas que ele caçou e que ele soube como recolher na rua, tipo plantas comestíveis ou coelhos caçados e tudo mais. Que ela fica de primeiro um pouco horrorizada, mas depois ela come e acha uma delícia. Mas quando ela sai, ela sofre um ataque violento na rua dele, e quem resgata ela... Nossa, eu estou dando todos os spoilers possíveis. E ela é resgatada, de certa forma, por esse senhor que usa um estilingue, ou badoque, não sei como vocês chamam, para salvar ela pela janela. E, é claro, como vocês imaginam, a partir desse momento ela tem uma mudança de perspectiva em relação a quem ela é ou quem ela pode ser.
e inclusive a herança dela. Então, nesse primeiro momento aqui, talvez vocês já tenham lido, é exatamente o primeiro parágrafo do conto. E aqui à direita está o original e tem aqui a traduçãozinha que eu trouxe, que ela diz: eu estava cochilando no bonde do trabalho para casa quando vi a mulher entrando. Ela estava usando o corpo que eu costumava ter. O choque desse encontro me acordou na hora. Era o meu original. O corpo que eu tinha substituído 2 anos antes. Os mesmos lábios carnudos e de aparência ácida. As mesmas coxas gordas esfregando-se a cada passo. A mesma bunda enorme, o mesmo torso estreito, que parecia enxertado na parte inferior do corpo. Uns bons 3 tamanhos maiores, como se Deus tivesse colado sobras. Só um segundo, gente, eu vou sair da tela rapidinho para desligar o WhatsApp que está me incomodando. Só um segundo. Pronto. Então, percebam aqui o olhar de despeito, de nojo que ela tem em relação ao próprio o corpo dela própria, né? Quer dizer, ela já, nesse momento, ela já fez a mudança, ela já está se adaptando ao novo corpo, e no bonde, voltando do trabalho para casa, ela tem esse encontro com o seu antigo eu externo, com quem ela era, com quem ela, aquele corpo pelo qual ela era reconhecida antigamente, antes da troca, né? E aí vocês percebem pelo modo como ela olha, como ela descreve o que ela está vendo, que ela não gostava de ser quem ela é, óbvio, né? Ela fez a troca. E ela não fez a troca por motivos, por uma necessidade física que fosse, era sim por uma questão estética de um padrão de beleza que a alegrasse mais, né? Inclusive, mas ainda nessa página, a gente vai entendendo, pelas comparações que ela vai fazendo entre o antigo corpo e o corpo novo, que agora ela é uma mulher de pele branca, esguia, com um corpo mais, ela usa até uma expressão mais adiante, mais boyish, né? Em vez de curvilíneo, de arredondado, é um corpo mais musculoso, mais fino, né? Ela faz até uma comparação com os seios, que agora são menores, não sei o quê, a bunda é menor e tal. Então, ela fez uma troca para um corpo totalmente desidentificado com aquele anterior, né? Então, esse primeiro momento é esse choque de se deparar consigo mesma, com quem ela era antes, né? Inclusive, eu sublinhei aqui, eu marquei aqui em vermelho sobras, porque ao longo de todo o conto, depois se vocês tiverem curiosidade, leiam com cuidado, porque todo esse vocabulário, desse campo semântico em torno de waste, né, em torno de desperdício, lixo, sobra, resto, descarte, os verbos também, jogar fora, desfazer, reciclar não tem, mas todo esse campo semântico em volta disso, de waste, de o que a gente joga fora, vai compondo a atmosfera do conto. Assim, é muito interessante perceber como ela vai fazendo isso. Então, dentro da reflexão que eu estou compondo no artigo, eu utilizei essa ideia do white gaze, a partir do americano George Yancey, nesses 2 livros aqui, que é Black Bodies, livros de ensaios, né? Black Bodies, White Gazes, né? Corpos negros e olhar branco, a significância continuada da raça, e nesse outro, consciência dupla. Na verdade, dupla consciência é um conceito do W.E.B. Du Bois, e que o George Yancey comenta nesse ensaio Luca White, né? Olha só, um branco, ensaios filosóficos sobre a branquitude. E esse white gaze é muito perceptível no conto, né? Quer dizer, a violência do racismo
está tão impregnada no pensamento, na mentalidade, na forma de ver o mundo dessa personagem, da Cynthia, que esse white gaze que é direcionado àqueles corpos que não são brancos, a todos os corpos que não são brancos, sejam eles negros ou de qualquer outra etnia, né? Não só a etnia e raça, dependendo de como a gente vai colocar a discussão, esse olhar que desmerece, diminui, classifica, adjetiva, classifica, né, coloca numa determinada categoria, e é exatamente isso que ela faz nesse primeiro parágrafo, né? Ela está utilizando, ela está colocando em prática um white gaze, que ela já havia internalizado sobre o seu próprio corpo, agora, mais uma vez, ela está realizando a fisicalidade do white gaze, quando ela olha para o corpo que costumava ser dela, com esses adjetivos aqui, né? Demonstrando o quanto é insatisfatório para ela aquelas características são insatisfatórias para ela, justamente porque esse white gaze, esse olhar branco, embranquecido, talvez seja, no caso dela, seja uma tradução até melhor, o quanto é efetivo esse convencimento de que não é bom, né? Isso a gente sabe, esse white gaze, ele vai, como o George Yancey discute aqui, ele vai se aplicar a várias outras vários âmbitos da vida humana, né? Quer dizer, não é apenas em relação à estética do corpo, mas pode ser cultural, religioso, linguístico, mas é na estética do corpo físico que fica mais evidente e mais violenta, talvez até, né? Porque se torna, de fato, físico. E aí, aquela ideia que eu tinha colocado antes, lá atrás, da interrogação, eu trago ela de novo para essa interrogação do pseudoduplo, né? Por que eu estou chamando de pseudoduplo? Porque a gente tem o duplo tradicional, o doppelganger, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, o William Wilson, do Poe, né? Quer dizer, dois personagens que são o mesmo e que um representa um lado humano, o outro representa o outro lado, também humano, mas um lado humano que deveria ficar escondido, né? No caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, por exemplo. O Mr. Hyde é aquilo que o Dr. Jekyll não quer deixar aparecer, aquele humano, aqueles traços de humanidade que deveriam ser escondidos da sociedade. Ou seja, né, esse é um tipo de duplo. A gente tem esse outro como William Wilson do Poe, que fica mais evidente ainda dentro da narrativa que é exatamente a mesma pessoa, né? O outro garoto que tem as mesmas características, mas que faz coisas que ele diz que não faria, até o momento que ele faz. Então, quer dizer, a gente tem esse duplo clássico que não é o que a gente vê nesse caso, né? Porque ela se depara com um outro eu que não é mais ela, né? Quem está ocupando aquele corpo, inclusive, a gente vai ver no trecho seguinte, quem está ocupando aquele corpo é outra pessoa, então não é ela mais. Inclusive, ela ocupa de um jeito muito mais livre, leve e bonito, porque ela não tem vergonha, então vocês vão ver, daqui a pouco eu vou mostrar. E aí, quer dizer, é um quase duplo, né? Porque, de toda forma, ela está se encontrando com ela mesma, mas é a ela mesma do espelho. É aquela forma a forma como ela era antes e como ela se via. E ela acaba se deparando e sendo obrigada a perceber que o que ela queria esconder sobre ela mesma, que é justamente a fisicalidade do exterior, o que ela queria esconder não é possível esconder. O que ela queria apagar não é possível apagar e vai ser colocado na frente dela.
nesse momento de uma forma muito... É impossível que ela fuja dele, né? Então, quer dizer, aquilo que ela queria apagar foi colocado na frente dela para que ela percebesse várias outras questões. Então, por isso que eu estou chamando de pseudoduplo, porque não é exatamente um duplo, talvez um pseudoduplo interrogação, ou um duplo interrogação, porque não é exatamente um duplo, mas faz com que ela se depare com aquilo que ela queria esconder, com aquilo que ela queria deixar guardado, aquilo que ela queria tirar dela, e ela tirou, que era o corpo. E aí, então, quer dizer, assim como os outros duplos clássicos, você tem um encontro com aquilo que queria ficar escondido, ou que o personagem acha que deveria estar escondido. Se a gente pega essas definições clássicas, né, do gótico tradicional, a gente vai ter o estranho, o medonho, o que deveria estar escondido, como eu falei, que aparecem como medos e ansiedades de uma sociedade específica, né, no caso em inglês é o século XIX, mas nesse caso aqui, a gente tem um outro tipo de gótico, um outro tipo de utilização dos tropos ou dos elementos de goticidade, se é que dá para falar assim, nessa história, né? Quer dizer, ela troca de corpo, sim, mas é de um jeito voluntário, não foi um acidente, não foi alguém que fez isso com ela, não foi uma troca de corpo porque ela foi possuída por um espírito ou por alguma coisa que habitou o corpo dela, ela fez porque ela quis. E a gente tem um pseudo-duplo por conta disso que eu expliquei, né? Quer dizer, um quase duplo, ou não é um duplo exatamente porque você não tem a duplicação do ser, mas você tem o encontro do duplo com aquilo que ela queria ter escondido. E aí, eu trouxe essa citação de uma dissertação desse ano, inclusive, do Moacir Marcos de Souza Filho, que ele fala do gótico decolonial numa obra latino-americana. Nesse trecho aqui, quando ele diz: se o gótico colonial apresenta como temas frequentes o entrelaçamento do exótico e mágico com paranoias da metrópole, quer dizer, são 3 elementos importantes de um período gótico que ficou classificado como gótico colonial, né? Então, o entrelaçamento do exótico e do mágico com paranoias da metrópole, a degeneração mental e moral dos colonizadores e o confronto com culturas e identidades outras, né? Então, a gente tem aí, quer dizer, o Drácula do Bram Stoker pode ser lido nessa lente do gótico colonial, né? Essa ansiedade em relação ao estrangeiro, ou mesmo a percepção de que o outro talvez não seja tão diferente assim do eu europeu, né? Então, essas ansiedades que estão muito presentes em obras que foram publicadas durante um período fortemente imperial, que é um medo do outro, do desconhecido, do exótico, das outras culturas, que aparecem representadas em formas de monstros, no gótico pós-colonial, ou mesmo num gótico decolonial, dependendo da perspectiva teórica, são outras questões que ele vai trazer aqui embaixo, esses 2 autores que identificam como características centrais do gótico pós-colonial o desejo de recuperar origens perdidas, a exposição e reinscrição de histórias ocultadas e o desafio às estruturas de poder e hegemonia do pensamento ocidental. Então, quer dizer, nesse exemplo do conto da Nalo, a gente tem um elemento gótico, ou quase gótico, né? Esse corpo outro que se depara com o seu próprio eu para fazer uma investigação profunda de quem ela mesma é e despertar medos que foram inculcados na cabeça dela pela mentalidade colonial. Então, quer dizer, nesse momento aqui, a gente não está falando de medos e ansiedades daquela sociedade europeia que começa a se expandir pelo mundo no período colonial e tem
medo do outro, tem medo de se misturar, tem medo do que pode acontecer com essa pureza com trilhões de aspas. Não é mais essa questão, mas é a questão de outros medos que são remanescentes do passado colonial, né? Ele vai dizer aqui, logo depois do parênteses, no primeiro parágrafo, né, o espectral legado do colonialismo histórico e da globalização. Quer dizer, o racismo, e esse racismo que nela é demonstrado a partir do white gaze, do olhar branco em relação ao próprio corpo, é um resquício do que sobrou da colonização. Ou é a evidência da continuidade do pensamento colonial. Né? E aqui, quer dizer, não é mais uma ansiedade social do europeu branco com medo dos habitantes das terras longínquas, mas é um medo que ela própria tem de ser identificada com a herança cultural e fenotípica dos pais dela, o medo de não se encaixar nessa sociedade que ela está agora, que é a canadense branca e tudo mais. E aí, quer dizer, a gente começa a entender o título logo na primeira página, né, que é a Habit of Waste, um hábito do desperdício, porque ela própria, de certa forma, desperdiçou o corpo dela, né. E aqui o exemplo que eu falei, o trecho que eu falei, quando ela traz logo na sequência daquela primeira avaliação que ela faz de si mesma, que é cheia de gastura, aqui a gente tem ela começa a perceber algumas coisas, e aí ela vai dizer, e agora que estava alguém usando meu velho rejeito, ela deve ter sofrido algum acidente grave, grave demais. Gente, desculpa, esse aqui não é o trecho que eu achei que era, não, mas continuando, esse daqui é o trecho que ela continua desmerecendo o próprio corpo, né? Ela deve ter sofrido algum acidente grave, grave demais para recuperar o corpo. Se ela não pudesse pagar a clonagem, os médicos teriam simplesmente baixado o seu cérebro para qualquer descarte doado. O meu, por exemplo, coitadinha, pensei. Eu me pergunto como ela está lidando com o problema do atrito. Eu ficava doida com isso no verão. Ela está falando do atrito de uma coxa na outra, né? Então, aqui, percebam como eu falei antes, né? As palavras dentro desse campo semântico do lixo, né? Rejeito, descarte, que vão construindo essa atmosfera ao longo do conto. E aqui ela continua com esse olhar bem pesado e dolorido, né, para com o próprio corpo. Então, esse encontro com esse quase duplo dela própria, com esse pseudo-duplo, faz com que ela perceba que o que ela queria esconder não vai, com o que ela queria tirar de si, não vai sair de si, ao mesmo tempo que mostra para a gente um lado horrível da personagem, né? Um lado daquela de sofrimento, de um lado feio que ela tem de olhar para si mesma como se ela fosse feia, né? Ou seja, existe uma dupla revelação nesse momento, quer dizer, ela encontra com esse duplo que revela para ela o que ela não gosta, e a gente lê, essa é a segunda revelação, né? A gente lê esses pensamentos que ela tem em relação a si mesma, bastante tristes, né? Mas uma realidade. É uma realidade do racismo estrutural que permeia não só essa realidade em que ela está inserida, mas muitas outras, e a gente sabe muito bem, porque no Brasil também é assim. Aí, eu volto aqui rapidamente, lá naquele nosso primeiro texto que a gente já leu juntos, da Denise Ferreira da Silva, vocês lembram? Quando discutimos a questão da dívida impagável, e no texto da Denise, ela trata do Kindred, da Octavia Butler, que a gente também discutiu, e ela diz, notavelmente improvável o fardo de Dana em Kindred. Vocês lembram, né, que a Dana volta no passado, não porque ela quis, mas por um acidente estranho, e é obrigada a salvar aquele homem branco, dono
de escravos, uma pessoa completamente violenta, e ela se vê obrigada a salvar aquela pessoa justamente porque ele é o bisavô dela. Né? Então, se ela não o salva, ela própria não existiria. E ela fica nesse dilema ético-moral, com essa dívida que é impagável. Né? Então, notavelmente improvável o fardo de Dana em Kindred é historicamente incompreensível. Toda vez que a escritora afro-americana de ficção científica, Butler, situa Dana no passado para que ela salve a vida do senhor proprietário da avó, sua heroína executa uma ação que preserva o seu presente, né, sua própria vida. Toda vez em que reverte a flecha do tempo na interação, o que veio a ser possibilita o que já passou. Né? Então, toda vez que ela inverte a flecha do tempo, toda vez que ela volta no passado, o que veio a ser, ou seja, o futuro, que no caso é presente para ela, possibilita o que já passou, possibilita o que aconteceu no passado, que é a própria violência. Né? Então, a gente tem uma inversão aqui da lógica da linearidade histórica, que a causa vem antes, a consequência vem antes da causa, nesse caso de Kindred. Quem não leu, leia, maravilhoso. Ela viola os 3 pilares ontoepistemológicos do conhecimento moderno ocidental, que é a separabilidade, a determinabilidade e a sequencialidade. A sequencialidade fica muito evidente quando a gente pensa na história, né? Passado, presente e futuro, e acontecimentos encadeados um atrás do outro. Quando ela simplesmente volta no passado e o futuro gera o passado, a gente tem uma subversão da sequencialidade. E também desses outros, separabilidade e determinabilidade. Que são responsáveis por sustentar o tempo linear no mundo ordenado. Então, para Denise, nossa filósofa, o mundo ordenado ele é sustentado por esses 3 pilares, né? A separabilidade, que, assim, a grosso modo, em linhas gerais, seria a separabilidade, a noção de que existe uma separação possível entre corpos e entre situações, entre classes, entre qualquer elemento que a gente pense da sociedade. A determinabilidade seria um outro pilar, que está relacionado a o que você, vamos dizer assim, o que você vai ser está determinado pelo que você é. Né? Como se não houvesse escapatória para os destinos. E a sequencialidade como eu já falei antes, o ordenamento histórico linear das coisas. Né? Então, esses 3 pilares, segundo o pensamento da Denise, são as bases para as formulações epistemológicas científicas do mundo ocidental. E, por mais que a gente pense na utilidade em termos de organização desses elementos, ela propõe a gente pensar o mundo, pensar de uma forma revolucionária mesmo, não um mundo ordenado, né, nessas caixinhas separáveis, determinadas e sequenciáveis, mas um mundo implicado, a partir da noção de que outros pilares podem, e que não seriam nem pilares, porque até a própria ideia de pilar é uma imagem ocidental, né, moderna. O mundo implicado seria, então, transubstancial, transversal e atravessável. E aí, para fazer essa construção filosófica, ela parte de algumas noções da física quântica, por exemplo, como o entrelaçamento quântico, em que a gente os experimentos mostram a relação entre micropartículas, e se não mostram por completo, há cálculos prevendo essas demonstrações, micropartículas que uma aqui e outra em outro lugar completamente diferente estão relacionadas de forma unida, por mais que elas estejam aparentemente separadas. Né? Então, quer dizer, ela parte da noção de que talvez a gente possa entender o mundo não de forma separada e sequenciada, mas de forma interligada, de forma atravessável. Né? Por isso a personagem da Dana em Kindred, quando volta no passado, ela rompe a sequencialidade, mas não só. Também
realidade, ela demonstra para a gente o quanto ela está intrinsecamente ligada àquele outro corpo. E aí, pensando assim, na nossa, na realidade da nossa personagem Cynthia, que troca de corpo e tal, ela gostaria de ser totalmente compatível com esse mundo ordenado. Ela gostaria de, pelo menos é o que a gente entende do que ela vai mostrando para a gente, né? Ela gostaria de ser completamente separável dos pais dela, por exemplo, pensando no pilar da separabilidade, né? Ela tem, por exemplo, ela tem vergonha do sotaque dos pais, né? Que fala, ela inclusive tem um momento que ela chama o, o modo de falar dos pais, tanto em termos de sotaque ou de expressões idiomáticas, de gramática e tudo mais, ela se refere à língua dos pais como um banana boat English, né? Que é uma expressão extremamente pejorativa para diminuir a variedade linguística das pessoas que falam inglês nos países do Caribe. Então, ela tem essa visão diminuidora dos pais e de quem ela é, inclusive da comida que os pais comem. Então, ela gostaria muito de se separar, né? Ela gostaria muito de que o pilar da separabilidade valesse para ela. E para poder fugir da determinabilidade, para que quem ela é fisicamente no exterior não determinasse quem ela é no interior para aquela sociedade. Então, por isso ela troca de corpo. Mas rapidamente ela percebe que não é assim. E que, por conta do episódio violento que acontece no meio do conto, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu queria que vocês lessem o conto. E aí, nessa mudança, nesse momento violento, ela vai percebendo que não é assim, que talvez ela tenha, de fato, desperdiçado algo. E ela tenta retomar, ela tenta voltar recuperar alguma coisa que foi perdida, né? Talvez reciclar o que foi. E aí, no final do conto, depois que ela passa por esse momento violento, que o senhor salva ela com uma pedra no estilingue nos caras que iam atacá-la e tudo mais, ela tem uma espécie de reencontro consigo mesma, com a herança dos pais, com a família, com tudo mais, e ela vai no dia seguinte para a casa dos pais. E esse aqui é o finalzinho do conto, quando ela diz: eu fucei na cozinha, como sempre, vazia. Oh, sorry. Eu fucei na cozinha, como sempre fazia. Papai ficou perto do fogão, mexendo o olho. Tinha outra panela no fogão, com os restos do chocolate daquela manhã. O cheiro era maravilhoso. Passei por trás de meu pai para ligar a boca embaixo da panela de chocolate. Ele franziu a testa para mim. É chá de cacau, sim, sim, né? Que é como o pai chama ela. Você não bebe mais isso, porque é isso. Ela queria se separar, né? Ela queria estabelecer um novo pertencimento para ela. Isso incluía tudo, incluía o modo de falar, o que ela comia e tudo mais. Mas quando ela chega na casa dos pais, depois de ter passado por um momento de reviravolta, ela se permite comer, tomar o chá de cacau que ela já não achava mais digno do seu hábito, né? Aí ela diz: eu só quero terminar o que sobrou na panela. Você não quer desperdiçar, né? Quer dizer, a gente tem uma volta, uma retomada daquilo que do começo, né? Quer dizer, se ela antes desperdiçou, ela quer tentar recuperar o que ficou para trás, né? Daí a gente pode, a partir disso, pensar em alguns outros contextos, como de Sankofa, que eu acho que eu já falei com vocês, né? A ideia de que a gente sempre pode, é sempre possível voltar para recuperar algo que ficou atrás, como um movimento que a gente não só pode, mas deve fazer. E essa ideia de voltar, ela rompe também com a sequencialidade, né? Porque, afinal de contas, se a gente volta, como a Dana faz, existe uma recuperação de muitas questões, mesmo que seja uma volta no tempo metafórica, né?
E como eu disse, a Cíntia, né, que é a personagem, parece se dar conta do emaranhado de informações que compõem as identidades. Então, quer dizer, num momento de revelação que precisou ser violento para ela percebeu que não é assim, que não era trocar o corpo, que ela ia se separar por completo de quem ela é. Né? E também percebe que quem ela é não é ruim, não é negativo, mas foi preciso um momento de violência maior. Que também a violência maior de todas é a colonialidade e o racismo daquela sociedade, né? Que já estava tão entranhado nela que ela própria não percebia como violência. Então a violência teve que ser transformada em óbvia para que ela fizesse esse retorno. E aí ela percebe que não é possível separar, porque as informações que compõem as identidades são entrelaçadas, emaranhadas, né? Então, atravessada por essas experiências, encontros e aprendizados dos dias anteriores, a implicação do mundo fica mais visível para ela. Ela começa a perceber essa implicação, né? Essa implicação do mundo implicado de que fala a filósofa Denise Ferreira da Silva. As coisas não são tão simples como ela achava. A separabilidade que ela acreditava alcançar com seu novo corpo é uma ilusão discursiva conveniente para um sistema esmagador de corpos. Né? Então, quer dizer, esse sistema que esmaga corpos produziu essa conveniência, que é uma conveniência discursiva, uma ilusão, que ela acreditava que ela ia resolver, né? Assim, resolver entre aspas, porque na verdade não era um problema. Quer dizer, o corpo dela não era um problema, mas aquela sociedade opressora fazia ela achar que era. Então, para ir concluindo, acho que já falei demais até, então a gente tem essa troca de corpo proposital, esse quase duplo e um exagero do estranho, mas para revelar um outro medo, uma outra ansiedade, né, que seria não aquela ansiedade daquele gótico de antes, do período colonial, que é essa ansiedade do medo do outro, mas para revelar a persistência do colonialismo no racismo cotidiano, que revela um outro medo, um medo do que permanece, um medo da violência constante e consciente dessa sociedade racista, né, que é uma herança do colonial. Né. Na reflexão que eu estou desenvolvendo por escrito, depois desse ponto, eu começo a trabalhar com o filme Corra, Get Out, e aqui não é uma possessão espiritual, mas um outro tipo de invasão. Né? Também seguindo para esse lado de que a gente tem a possibilidade de compreender o que propõe Denise Ferreira da Silva como mundo implicado. Né? E aí, termino com essa interrogação, para pensar sobre essa possibilidade classificatória de gótico decolonial. Né? Será que essa história, de fato, é decolonial ou não? Pós-colonial, talvez. Será que a gente pode ver essa utilização que a Nalu faz do duplo como um gótico decolonial? Ou será que o gótico decolonial serviria apenas como uma lente que a gente possa aplicar para outras histórias? Ou sim, como uma ferramenta estética? Será que... E a interrogação aqui para essas duas coisas. Será que eu posso chamar de pseudoduplo? E será que seria um gótico decolonial? Eu estou caminhando para responder que sim. E é isso, pessoal. Bom, obrigada e abrimos o diálogo para qualquer opinião que vocês tenham, sugestão, reclamação, pergunta. Obrigada. Não, na verdade, é uma discussão que ela eu não diria relativamente nova, mas ela vem com uma nova roupagem, né? Porque se a gente pega a questão, a discussão do corpo como um todo, ela realmente está dentro da discussão do gótico, né? E a questão do duplo também. Só que a gente percebe uma nova roupagem, né? Uma narrativa que traz as figurações do corpo
Aí, dentro de situações que eu vou usar a palavra pós-moderno, mesmo sabendo que o pós-moderno é completamente complexo, né, esse termo, mas, assim, dentro dessas discussões contemporâneas, né, que dão conta desde as transformações do corpo a partir da estética, da ciência, a questão da beleza, né, os monstros internos que vão sendo formados socialmente, que não se relacionam à aparência, entendeu? Então, de certa forma, traz essa discussão até que ponto os nossos corpos correspondem às nossas situações reais no tempo e espaço histórico que a gente se encontra. Pareceu muito filosófico e muita coisa, mas assim, hoje, mais do que nunca, a gente vê essa discussão do corpo, né, sendo objeto de transformação, né, transformação. Por coincidência, hoje eu estava tendo uma conversa com uma pessoa, né, e essa pessoa falando de como as pessoas estão fazendo mudanças no rosto mesmo, de forma que muda completamente a pessoa. Tá? Então, isso é muito atual, hoje as pessoas estão se submetendo a esse tipo de procedimento estético, e muitas vezes é exatamente por essa questão da negação de si mesmo, né? Ou que o outro quer. E aí é onde vem muito essa discussão decolonial, né, que é a necessidade de você se adaptar ao que o outro quer ver em você, tá? Então, assim, são corpos que são mutáveis, né? Principalmente quando se fala na questão visível de transformação e a questão do monstro, por exemplo, que hoje ela é muito vista, estudada no gótico, não mais como esse monstro horrendo, né, mas os monstros internos, os monstros sociais, os monstros que nós vamos criando dentro de nós mesmos, ou que vão nos aterrorizar de uma forma ou de outra no outro. Então, assim, acho que a discussão dialoga muito bem com muitos termos, aí, muita coisa que a atualidade, né, sobretudo nos discursos decoloniais, né, eles trazem. Mas é complexo, e eu acho que o silêncio do pessoal aqui vem exatamente ainda essas interrogações que ficam, né, até que ponto isso não é delírio demais, ou até que ponto isso a gente já pode bater o martelo, né, e falar disso de forma mais clara, dessas necessidades que a sociedade, as demandas da sociedade, né? Então, essa questão do corpo, e que em alguns outros estudos não é só o corpo, mas o corpo e o espírito, né? O espírito em termos de sentimentos, emoções e aquilo que é psicológico em nós. Então, adorei a apresentação, acho bem atual, né? Acredito que em pouco tempo nós vamos ver aí várias discussões, né, mais sobre isso, mas ainda é novo mesmo, viu, Fernanda? Eu acho que é uma discussão ainda que tende a crescer muito ainda no nosso meio. Mas eu abro aí para quem quiser falar alguma coisa. Acho que alguém levantou a mão, não sei se foi Diogo. Legal. Eu vi o Diogo levantou. Obrigada, Nayara. Eu fiquei... que bom que você gostou, e aí eu vejo que eu não tô viajando muito. Não, tá nada, tá não. Bom, gente, é isso. Obrigada pela participação de todos, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.